Presidente da República apela às instituições de defesa e segurança a tudo fazerem para garantir a segurança e a estabilidade do país. Diretora executiva do ILPE propõe ensino da língua que vai para além daquilo que o livro didático oferece. Arranca de 7 a 13 de novembro campanha nacional de vacinação contra a rubéola. Mais de 200 valas comuns com milhares de corpos descobertas no Iraque. Autoridades espanholas retiraram 17 corpos de imigrantes que deram à costa. Portugal e China criam um laboratório para o espaço e os oceanos. Boa noite. O Presidente da República aproveitou o Dia Nacional da Defesa, que hoje se assinala, para apelar às instituições de defesa e segurança a continuarem na senda de tudo fazerem para garantir a segurança e estabilidade do país. Numa mensagem alusiva à data escolhida para homenagear as Forças Armadas, Jorge Carlos Fonseca manifestou o seu reconhecimento e apreço às instituições de defesa e segurança. Um reconhecimento que o Presidente da República estendeu a todas as instituições do Sistema Nacional de Proteção Civil, como as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Polícia Judiciária e o Serviço Nacional de Proteção Civil, os bombeiros municipais, sem deixar de se referir às da sociedade civil, como a Cruz Vermelha de Cabo Verde, os bombeiros voluntários e as associações comunitárias. Na perspectiva do chefe de Estado, as várias questões relativas à segurança nacional devem constituir uma preocupação presente do Estado, que deve trabalhar afincadamente para que Cabo Verde possa ser país em que todos poderão viver em paz, em harmonia, sem problemas ambientais de maior, onde aspectos como a segurança, o bem-estar e a justiça façam parte do cotidiano. Jorge Carlos Fonseca sugere uma relação saudável e de proximidade entre os cidadãos e os agentes de segurança. Essa relação, conforme frisou, não pode ser construída de forma espontânea e pontual. Para o chefe de Estado, ela terá de ser o resultado de um processo contínuo no seio das forças de defesa, de segurança, como no da sociedade civil. O mesmo realçou que não basta proclamar esses princípios. É importante que estejam presentes em todas as fases de formação das Forças Armadas e das demais entidades que lidam com a segurança e na sua prática cotidiana. Igualmente, a educação do cidadão é essencial, indicou, adiantando que a escola, os partidos políticos e as diversas organizações da sociedade civil devem ter um papel de grande relevo, especialmente nos contextos em que a percepção da insegurança é intensa. Fonseca conclui deixando o apelo a todos a prosseguirem na senda de tudo fazer para que a segurança e a estabilidade do país continuem a ser um dos marcos da democracia e alicerce do desenvolvimento de Cabo Verde. O governo de Cabo Verde deu entrada ao Parlamento 3 projetos de decreto legislativo que integram a reforma regulatória do sistema de pagamento, entre os quais o que irá permitir a introdução da moeda eletrónica no país. Neste sentido, estiveram hoje 6 alguns temas sob discussão, objetivando uma plataforma de entendimento comum e na definição da estratégia que o país deve seguir para essas questões. Tecnologia, block high, criptoativos e ofertas iniciais de moedas são temas que estiveram hoje na mesa sob discussão no auditório da Universidade de Santiago, na Praia, objetivando uma plataforma de entendimento comum e na definição da estratégia a que o país deve seguir para essas questões. Segundo o administrador executivo de Bolsas de Valores, Isidoro Gomes, estes temas são novidades para Cabo Verde de discussão e de consciencialização nacional. Claramente que em Cabo Verde é novidade, desde logo do ponto de vista de debate, de discussão, da consciencialização. Ainda não existe uma consciencialização nacional concernente a estas temáticas, mas queremos dar este passo no sentido de aproveitar o momento, até porque estamos numa universidade, aproveitar esse ambiente típico da universidade, de discussão, de reflexão, para que possamos no final termos conclusões conducentes a recomendações que possam auxiliar as entidades competentes, nomeadamente o Governo e a entidade de supervisão dos mercados de capitais e financeiros do país, no sentido de podermos começar a trabalhar este tema. Até porque Cabo Verde quer ser uma plataforma, um país plataforma para vários serviços, desde logo financeiros, de inovação digital
queremos nós que tirar proveito das potencialidades dessa tecnologia será com certeza uma vantagem competitiva para o nosso país. O governo de Cabo Verde deu entrada ao Parlamento 3 projetos de decretos legislativos que integram a reforma regulatória do sistema de pagamento, entre os quais o que irá permitir a introdução da moeda eletrónica no país. Isidoro Gomes disse que Cabo Verde, recentemente, tiveram uma iniciativa de legislação de modo a liberalizar o sistema de pagamento do país. Contudo, há novas realidades, tendências por mundo fora, que o objetivo e que o país acompanha esta dinâmica. Nós tivemos recentemente uma iniciativa governamental, aliás legislativa, no sentido de democratizar ou liberalizar o sistema de pagamento do país. Mas evidentemente que há novas dinâmicas, há novas tendências, há novas realidades por este mundo fora e queremos que o país acompanhe essa dinâmica. E por isso é que resolvemos em falar este tema que é novidade no nosso país. Vejamos que recentemente, 4 meses atrás, a Ilha da Malta, que é membro da União Europeia, aprovou 3 iniciativas legislativas, uma para trabalhar, normalizar e disciplinar as tecnologias blockchain, a segunda para as criptomoedas e a terceira para a parte da contabilidade. Ou seja, o país, neste caso a Ilha da Malta, está a tirar proveito muito bem dessa tecnologia, ao aproveitar esses instrumentos, ou aprovar esses instrumentos jurídicos, está com certeza a atrair os investidores, os amantes dessas tecnologias, acima de tudo as empresas, né? O mesmo salienta que há algumas diferenças entre moeda eletrónica e digital, acrescentando que acredita que não vê com maus olhos a introdução da moeda digital em Cabo Verde, uma vez que tinha que ser bem pensado e regulamentado. Moeda entre algumas categorias dos ativos digitais, portanto, existem uns que são físicos e outros que são digitais, como o próprio nome sugere. Aliás, a maior parte das transações atualmente correm sobre moedas eletrónicas, né? Agora, a moeda digital já tem um outro tipo de conceito, né? E aqui entram os criptoativos, concretamente dito, né? Repare, eu não vejo com maus olhos a introdução dessas iniciativas em Cabo Verde. Agora, tinha que ser algo muito bem pensado, muito bem calculado e muito bem regulamentado, acima de tudo, porque o princípio fundamental dos mercados é a confiança, e a confiança é garantida pelas entidades reguladoras. Estiveram presentes neste fórum para discussão o diretor da Sociedade Interbancária e Sistema de Pagamento, Jair Silva, e administrador executivo de Bolsas de Valores, Isidoro Gomes. De 7 a 13 de novembro, o Ministério da Saúde e Segurança Social, Direção Nacional de Saúde, através do Programa Alargado de Vacinação, realizará uma campanha nacional de vacinação contra sarampo e rubéola, destinado a todas as crianças do país com idade compreendida entre os 9 e os 5 anos, independentemente de terem sido vacinados anteriormente ou não. A campanha tem por objetivo contribuir para a eliminação de sarampo em Cabo Verde e na região africana, bem como a interrupção da transmissão do vírus da rubéola congênita. Para tal, o Ministério da Saúde e da Segurança Social pretende vacinar mais de 95% da população-alvo. A vacinação será feita nas estruturas de saúde, jardins infantis e outros postos de vacinação previamente identificados. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada por vírus que provocam febre alta, manchas avermelhadas na pele e é transmitida através de gotículas de saliva, tosse e espirros. A rubéola também é uma doença altamente contagiosa, causada por vírus e provoca febre, manchas avermelhadas na pele e é ainda caracterizada pelo aparecimento de gânglios ou caroços na pele posterior ao pescoço. Ela se transmite através de gotículas de saliva, tosse e espirros. De realçar que esta campanha nacional conta com o apoio do Instituto Nacional de Saúde Pública, da Organização Mundial da Saúde e da Unicef. A cerimónia de abertura oficial da referida campanha terá lugar amanhã 7 de novembro na cidade da Praia. A diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Marisa Mendonça, propôs hoje na cidade da Praia um tipo de ensino da língua que vai para além daquilo que o livro didático oferece.
A ideia surgiu na sequência de uma conferência sobre a utilização de textos autênticos nas aulas de língua portuguesa, importância e potencialidade, organizada pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa, em parceria com a delegação do Ministério da Educação e o Leitorado no Brasil na Universidade de Cabo Verde. Marisa Mendonça esclareceu que esta temática é importante por utilizar textos autênticos que fazem parte do universo cotidiano, mas que não foram propositadamente elaborados para o universo da sala de aula. Este é um evento que faz parte do plano de atividades para este ano. Já realizamos vários eventos nesta perspectiva, neste mesmo formato, e desta vez nós escolhemos a utilização de textos autênticos na aula de língua portuguesa. Por que textos autênticos? Textos autênticos são aqueles textos que fazem parte do nosso universo cotidiano, mas que não foram propositadamente elaborados para o universo da sala de aula especificamente. A diretora ainda explica que, ao longo dos tempos, mantendo contatos com os professores, a primeira queixa a ser ouvida é a falta de materiais. Além do livro didático, eles têm muita dificuldade em selecionar e utilizar outros materiais. Ao longo dos tempos, em contacto com os professores, a primeira queixa que nós ouvimos deles é a falta de materiais. Para além do livro didático, eles têm muita dificuldade em selecionar e em utilizar outros materiais. Mas a verdade é que nós, ao longo da vida, no mundo, somos rodeados por uma série de materiais, de textos que podem ser materiais utilizáveis na aula de língua. Então, a ideia deste evento é que estas três falas possam concorrer de alguma forma para que o professor sinta que a aula tem que ser um espaço plural, que não é apenas o livro didático o único habitante de uma sala de aula. Utilização dos textos autênticos na sala de língua portuguesa, a aula de língua portuguesa entre pontos e avenidas e a oficina didática, uso de material autêntico em sala de aula, a gramática, o serviço da interação são os temas abordados nesse evento na sede do Instituto Internacional de Língua Portuguesa na cidade da Praia. A campanha de ações de mergulho e de escavações subaquáticas, recolhe e análises de peças nos mares de Cabo Verde, no âmbito do projeto de arqueologia subaquática Concha, vai ser retomada em janeiro de 2019. Segundo o presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes, para dar continuidade à segunda fase do projeto, alguns técnicos do IPC ligado ao património subaquático estão em missão em Portugal, onde vão participar em ações de formação durante 30 dias, promovido pela Universidade Nova de Lisboa. Uma das vulnerabilidades que sempre se apontou para a questão da salvaguarda do património subaquático prende-se com a deficiência a nível de formação dos recursos humanos. É esta a nossa perspectiva, é esta a nossa estratégia, daí investirmos e apostarmos na formação dos recursos humanos. Para além da parte da formação, segundo Fernandes, paralelamente o IPC vem trabalhando na questão da legislação, das infraestruturas a nível local e na sensibilização da comunidade para a salvaguarda dos patrimónios. Em paralelo, trabalharmos a questão da legislação, das infraestruturas a nível local e sensibilizar a comunidade. Mas nesta primeira fase, o mais importante é avançarmos para o quesito de formação. Para dar continuidade aos trabalhos de mapeamento visual detalhado dos naufrágios na ilha de Santiago, informou que em janeiro de 2019 vão retomar as ações de mergulho em Cabo Verde para maximizar o resultado da primeira campanha que se realizou no passado mês de agosto e setembro. O projeto Concha da Cátedra Unesco visa desenvolver conhecimentos históricos e patrimoniais no domínio da investigação, salvaguarda e valorização do legado subaquático. Representantes da Câmara Municipal da Praia e do PNUD, através do Programa das Plataformas para o Desenvolvimento Local e Objetivos 2030 em Cabo Verde, participam no segundo Fórum sobre Violência Urbana e Educação para a Convivência e a Paz, que decorre na cidade de Madrid, Espanha, de 5 a 8 de novembro.
O evento internacional que reúne líderes da cidade de Madrid, organizações, redes internacionais, meio acadêmico, organizações não governamentais e a sociedade civil tem como objetivo debater, refletir e encontrar soluções comuns para promover ambientes urbanos inclusivos capazes de eliminar as expressões de violência. A participação da cidade da Praia está ligada ao projeto de localização dos ODS, promovendo cidades seguras e de paz, que nasceu do protocolo assinado entre o Ayuntamiento de Madrid e a iniciativa PNUD Arte, e será feita ainda uma apresentação da sua experiência no que tange a temática das desigualdades urbanas no processo de localização dos ODS, e ainda participará na sessão de trabalho do projeto dos ODS, promovendo cidades seguras e de paz. Durante a mesma deslocação, uma parte da equipa de Cabo Verde participará na cidade de Sevilha numa missão de seguimento dos acordos FAMSI com os municípios piloto do programa Plataformas para o Desenvolvimento Local e os Objetivos 2030. Deste modo, as cidades de La Paz, Praia, Montevideo e Sucre uniram-se em rede e fazem parte deste projeto de localização dos ODS com o fim de avançar com a Agenda 2030, com foco na participação cidadã e de diálogo com o propósito de fomentar a construção de cidades inclusivas. 4 projetos foram selecionados na sequência do concurso de Ideias Smart City Praia 2025, Cidade com Sorriso, desenvolvido pela empresa Lloyd Engenharia, Câmara Municipal da Praia e Associação de Jovens Empresários. Esses projetos, de acordo com a mentora da iniciativa, a empresária Lloyd Monteiro, vão ser incubados no laboratório da Fundação Lloyd Monteiro Smart Cities Innovation Lab, criada para dar continuidade a esses projetos que podem ser integrados no projeto maior denominado Bairro Alvorada, neste momento em fase de estudo. Ao todo, foram apresentados ao concurso lançado em abril no âmbito do Civinex, um total de 60 projetos, e desses foram selecionados 9, de onde saíram os 4 vencedores, que serão dados a conhecer num evento a ser realizado no dia 16 de novembro. O projeto está neste momento em fase de estudos. A perspectiva é que os estudos estejam concluídos em 2019 para, em 2020, iniciar-se com a implementação do projeto, que ficará localizado na zona de Achada Palha C, nas proximidades do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia. Tornar mais eficientes os serviços, as infraestruturas e os equipamentos e, sobretudo, tornar a cidade um sítio aprazível de se viver são os fundamentos do conceito Smart Cities. Os futebolistas Emerson, da Académica da Praia, e o Papalele, do Mindelense, são as novidades da convocatória do selecionador nacional de futebol, Rui Águas, para o jogo com Uganda do próximo dia 17 de novembro. A lista foi divulgada nesta terça-feira pelo selecionador Rui Águas para o jogo referente à 5ª jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2019, e nota-se os regressos de Vozinha, Fernando Varela, Hélder Tavares, Danilson da Cruz e Júlio Tavares. Quando faltam 2 jornadas para fechar a ronda deste grupo de qualificação, Cabo Verde encontra-se no 3º lugar do Grupo L com 4 pontos, menos 1 que a Tanzânia e menos 6 que o Uganda. Lesoto está na 4ª posição com 2 pontos. Os 2 primeiros de cada grupo apuram automaticamente para o CAN 2019, cuja fase final vai ser nos Camarões. Na lista dos convocados constam os guarda-redes Vozinha, Thierry Graça e Elber Évora, os defesas Carlos Ponk, Nivaldo Santos, Stopira, Tiago Almeida, Gegé, Fernando Varela e Jeffrey Fortes, os médios Bruno Leite, Danilson da Cruz, Emerson, Nuno Rocha, Babanco e Hélder Tavares, e os avançados Platini, Rian Mendes, Garry Rodrigues, Júlio Tavares, Papalele, Giannini, Eldon, Ricardo Gomes e Nuno da Costa. O jovem jogador micaelense Cleiton Mendonça, considerado o melhor jogador de Cabo Verde de sub-17, que se encontra em Portugal em testes nas camadas jovens do Futebol Clube de Porto, não agradou aos responsáveis técnicos azuis e brancos, chumbando nos testes pelo clube.
De acordo com a Infopress, a notícia foi avançada por fonte próxima do clube português, que ao fim de 10 dias de testes, o empresário João José Cardoso da Silva, pelas mãos do qual Cleiton Mendonça chegou ao clube português, recebeu a comunicação do Departamento do Futebol Clube do Porto de que o jovem futebolista não interessava neste momento ao clube. O jovem de 17 anos esteve entre os convocados do selecionador Rui Águas para os 2 jogos de eliminatória para o CAN 2019 com a congênere da Tanzânia, mas não chegou a estrear. Este fato deixa o jogador livre para representar qualquer outra seleção, porque ainda não fez qualquer jogo oficial por Cabo Verde, embora já tenha sido convocado. Agora é tempo para as manchetes da África. Camarões, presidente Paul Biya, um dos presidentes africanos há mais tempo no poder, empossado para 7º mandato após disputadas eleições e por entre crescente instabilidade na região de língua inglesa. Madagascar prepara-se para a primeira volta das presidenciais com 3 ex-presidentes à frente nas sondagens. Tunísia, primeiro-ministro Youssef Chahed nomeia 13 novos ministros na esperança de controlar a crise económica no país. Malau, milhares de refugiados moçambicanos de regresso do Malau após abrandamento de tensões no país. Quênia, o Isher Sola leva às zonas rurais canianas malas que usam luz solar para iluminar escuras salas de aula e eliminar problemas de saúde provocados por lâmpadas de querosene. Vamos acompanhar a VOA com as principais manchetes do mundo. Estados Unidos, um eleitorado altamente dividido vota em eleições intercalares, 435 lugares na Câmara dos Representantes, 35 no Senado e 36 governadores estaduais. Espanha, equipas de socorro continuam a procurar 17 migrantes africanos desaparecidos depois de encontrar os corpos de outros 17 que tentavam atravessar o Mediterrâneo em pequenos barcos. Nações Unidas dizem ter sido encontradas no Iraque mais de 200 valas comuns com os restos das vítimas da violência do grupo Estado Islâmico. Afeganistão, secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, diz que é no interesse da segurança da aliança permanecer envolvido no Afeganistão. Camarões, presidente Paul Biya, empossado para 7º mandato após disputadas eleições e por entre crescente instabilidade na região da língua inglesa. Atualidade internacional, mais de 200 valas comuns com cerca de 12 mil corpos foram descobertas em diversas províncias iraquianas, onde terão sido realizados pelo grupo Estado Islâmico entre 2014 e 2017. Anunciou hoje a ONU, que estima que pode haver ainda mais. No seu relatório, a Missão das Nações Unidas de Assistência ao Iraque e o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU apelam às autoridades iraquianas que preservem estes locais para que seja possível extrair provas dos crimes dos extremistas islâmicos e dar respostas às famílias dos desaparecidos. Dentre as valas comuns descobertas nas províncias de Nínive, Kirkuk e Salamedine, bem como no oeste, apenas 28 foram investigadas e 1.258 corpos exumados pelas autoridades iraquianas, segundo a ONU. A organização admite que algumas escondem várias milhares de cadáveres, como é provável em caso de alguma cavidade natural a sul de Mossul, o antigo bastião do Estado Islâmico no norte do Iraque, onde os habitantes contam que os jihadistas executavam diariamente dezenas de iraquianos, nomeadamente membros das forças de segurança. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que, embora os crimes horríveis do Estado Islâmico no Iraque já não façam manchetes nos jornais, o trauma das famílias das vítimas continua e o destino de milhares de mulheres, homens e crianças ainda é desconhecido. Determinar as circunstâncias destas muitas mortes será uma etapa importante no processo de luto das famílias e no percurso para garantir o seu direito à verdade e à justiça, disse, por seu lado, o relator especial da ONU no Iraque, Jean Kubis.
Uma parte da caravana de imigrantes que está a atravessar o México rumo aos Estados Unidos chegou à cidade do México, onde pernoitou num estádio de futebol. Apesar das ameaças do presidente norte-americano, estas pessoas que tentam escapar à violência e à pobreza não desistem do sonho americano. Uma parte da caravana de imigrantes que está a atravessar o México rumo aos Estados Unidos chegou à cidade do México, onde pernoitou num estádio de futebol. Apesar das ameaças do presidente norte-americano, estas pessoas que tentam escapar à violência e à pobreza não desistem do sonho americano. Sim, dizem que está difícil, que Donald Trump tem todo o exército na fronteira e dizem que se tentarmos passar vai abrir fogo, diz José Armando Flores, imigrante hondurenho. Na estrada, os mexicanos que passam não ficam indiferentes aos que vêm. Nas bermas caminham adultos e crianças com malas e sacos e alguns param para ajudar como podem. Parei por humanidade. Coitada desta gente que está na rua sem comer, sem beber, por isso damos-lhe alguma coisa. Queremos ajudar, afirma João Félix Mendonça, que distribuiu pão e bananas pela caravana de imigrantes. Desde que chegamos, entramos no México, as pessoas têm sido 5 estrelas. As pessoas dão-nos do pouquíssimo que têm. Colaboraram sempre conosco e nós sabemos que aqui as pessoas também são pobres, sublinha José Fonseca, proveniente das Honduras. Estas pessoas que saíram das Honduras há 4 semanas estão agora a cerca de 80 quilómetros da fronteira com os Estados Unidos, para onde Donald Trump enviou milhares de soldados. O presidente dos Estados Unidos prometeu durante a campanha eleitoral conter aquilo que considera como uma invasão. O mar Mediterrâneo continua a ser um cemitério para migrantes. Desta vez, as autoridades espanholas retiraram 17 corpos das águas junto à costa esta madrugada, junto a Cádiz. 17, todos com idades entre 20 e 30 anos, deram a costa junto a Cádiz. Desconhece quantos imigrantes moram todos os dias no Estreito de Gibraltar ao tentar a travessia de Marrocos para o sul da Espanha, na porta de entrada para a Europa, a maior rota neste momento no Mediterrâneo. Pelas águas já foram engolidas milhares de vidas. Desta vez, os 22 sobreviventes magrebinos do naufrágio de uma pequena embarcação a poucos metros da costa falam em mais 17 desaparecidos, para além dos 17 corpos resgatados esta madrugada em várias ações do salvamento marítimo. 13 foram encontrados perto de Melilla, numa embarcação onde seguiam outros 40 migrantes. As autoridades descartam a morte por afogamento. Os corpos jaziam sem vida ao lado dos outros companheiros de viagem. Podem ter morrido de hipotermia. Outros 4 corpos deram a costa em Barbate, numa das praias de Cádiz. O salvamento marítimo resgatou ainda umas 80 pessoas em estado muito crítico. Calcula-se que em 10 anos morreram quase 7.000 pessoas no Estreito de Gibraltar só este ano. Portugal e China vão criar em 2019 um laboratório tecnológico direcionado para a construção de microsatélites e observação dos oceanos. Um investimento público-privado de 50 milhões de euros há 5 anos foi divulgado hoje. O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Leitor, disse à agência Lusa que StartLab, que estará a funcionar em pleno em março, terá 2 polos, um em Matosinhos e outro em Peniche. Trata-se de um investimento global de 50 milhões de euros há 5 anos, repartido em partes iguais entre Portugal e a China, sendo que o financiamento português de 28 milhões de euros será público e privado. O ministro adiantou que o investimento será canalizado, sobretudo, para o emprego qualificado, designadamente de engenheiros e para a produção de microsatélites, setor no qual a China assinalou ter crescido. Manuel Leitor exemplificou que o laboratório irá desenvolver microsatélites em interligação com sensores em terra e no mar que possam medir as condições atmosféricas e a umidade do solo, essenciais para a agricultura e fazer observações oceânicas. A criação do StartLab será formalizada com a assinatura de um protocolo entre os 2 países durante a visita oficial do presidente chinês Xi Jinping a Portugal, prevista para dezembro. O laboratório resulta de uma Tecver e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, que tem
também projetos na área da vigilância marítima e exploração do mar profundo e a Academia de Ciências Chinesa através dos Institutos de Microsatélites e a Oceanografia. Um antigo guarda de 94 anos do campo de concentração nazi no norte da Polónia vai começar a ser julgado esta terça-feira em Münster, na Alemanha, acusado de cumplicidade em centenas de assassinos. Identificado como Jonan R., o suspeito vive em Münster e é acusado de ter servido entre junho de 1942 e setembro de 1944 neste campo localizado a 40 quilômetros de Gdańsk. O Ministério Público não revelou a identidade do acusado, que, segundo o diário Die Welt, é um pintor de paisagens aposentado. De acordo com o Die Welt, o homem negou à polícia em agosto de 2017 ter conhecimento das atrocidades que foram cometidas no campo de concentração, alegando nomeadamente que os soldados também tinham passado fome. Stoff foi o primeiro campo de concentração nazi ativado fora da Alemanha no final de 1939 e um dos últimos a ser libertado pelos aliados em maio de 1945. No campo, que recebeu cerca de 110 mil pessoas, entre judeus, ciganos e polacos, a registrar 65 mil mortos. O local foi guardado pelas SS e por pessoal auxiliar ucraniano, tendo servido inicialmente como centro de detenção de prisioneiros de guerra e opositores polacos, noruegueses ou dinamarqueses, antes de receber judeus oriundos dos países bálticos e da Polónia, na sua maioria mulheres, deportadas a partir de 1944 no âmbito da solução final nazi. Após a sua libertação, menos de 100 dos mais de 2 mil membros que ali serviram às ordens do regime nazi foram levados a tribunal, a maioria na antiga República Federal da Alemanha, de acordo com um museu. Agora vamos ver a atualidade esportiva desta terça-feira. O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, não conta com 6 jogadores a 2 dias da partida diante do Manchester United. Emre Can lesionado, Cancelo com fadiga muscular, Bernadette com problemas no tornozelo, Kian problemas na coxa, Douglas Costa também na coxa e Matuidi na anca estão fora de combate para a partida frente ao Manchester United em Turim para a Liga dos Campeões. Ainda na Juventus, Ronaldo pede a contratação de ex-companheiro de equipa. Depois de alegadamente ter pedido a contratação do lateral brasileiro Marcelo para a Juventus, Cristiano Ronaldo terá também solicitado o ingresso de Keylor Navas na equipa do Turim já no próximo mês de janeiro. Segundo o portal Gol, considera o internacional português que o guarda-redes costarriquenho do Real Madrid seria importante mais-valia para a velha senhora no ataque à Liga dos Campeões. O Sporting viaja até Londres para defrontar na quinta-feira o Arsenal na 4ª jornada da Liga Europa de Futebol, no momento de incógnita entre os Leões após a saída do treinador José Peseiro. O treinador escolhido para a comissão de gestão acabou por não resistir muito tempo no cargo, apesar de o Sporting ainda estar em todas as frentes: Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Europa. O palco europeu, tal como a Liga, mantém todas as hipóteses da equipa em aberto, num grupo em que o Arsenal, que venceu 1-0 em Alvalade, é o grande favorito, mas o Sporting surge logo atrás. Nos Emirates Stadium, em Londres, os Leões estão longe de serem favoritos frente a um Arsenal que só recentemente, num empate fora com o Crystal Palace, pôs fim a uma série de 11 triunfos consecutivos sempre a vencer. Em casa, os Gunners, treinados pelo espanhol Unai Emery, só perderam pontos 2 vezes. Para o Sporting é uma tarefa hercúlea contestar o poder dos londrinos, que lideram o grupo com 9 pontos, mas os Leões têm tudo em aberto e estão na frente de Poltava e Karabag, a quem venceram os primeiros jogos em matéria de hipóteses de apuramento. No outro jogo do grupo E, com início também marcado para as 20 horas, o Vorskla Poltava, terceiro com 3 pontos, recebe o Karabag depois de, na última jornada, ter ido vencer ao Azerbaijão por 1-0.
Maurício Pochettino, alvo prioritário do Real Madrid para a sucessão de Julen Lopetegui, terá recusado a oferta milionária para se mudar para o Santiago Bernabéu. Segundo o jornal A Bola, o treinador argentino do Tottenham não se deixou persuadir pelos 17,2 milhões de euros anuais que Florentino Pérez colocou em cima da mesa, até porque são várias as dúvidas que terá relativamente ao presente e ao futuro da equipa merengue. De resto, as pretensas ingerências da direção blanca no trabalho do treinador também não serão do agrado de Pochettino. Os Denver Nuggets igualaram esta madrugada o melhor arranque da sua história e bateram os Boston Celtics por 115-109, com Jamal Murray em destaque, terminando com 48 pontos e ajudando à 9ª vitória da temporada, que iguala a marca de 1976 e 1977. Os Chicago Bulls precisaram de 2 prolongamentos para vencer os Knicks no Madison Square Garden. Zach LaVine apontou 41 pontos, a sua marca mais alta, tornando-se no primeiro jogador dos Bulls a marcar mais de 40 pontos em casa dos Knicks desde Michael Jordan em 1998. Depois de um início tremido, os Houston Rockets registraram a 3ª vitória consecutiva ao baterem os Indiana Pacers por 98-94. James Harden chegou aos 28 pontos. Os campeões Golden State Warriors chegam na 10ª vitória e 8ª consecutiva, batendo os Memphis Grizzlies por 117-101. Klay Thompson foi o melhor marcador com 27 pontos, Durant chegou aos 22 pontos e Curry apenas 19. Russell Westbrook, do Thunder, lesionou-se esta madrugada durante a partida e vitória sobre os Pelicans por 122-116. A lesão aconteceu no 3º período ao torcer o tornozelo. Westbrook já perdeu esta época 2 jogos depois de ter sido operado um joelho. É com o desporto que fechamos o nosso jornal, mas antes vamos rever os títulos. O Presidente da República apela às instituições de defesa e segurança a tudo fazerem para garantir a segurança e a estabilidade do país. A diretora executiva do ILPE propõe ensino da língua que vai para além daquilo que o livro didático oferece. Arranca de 7 a 13 de novembro campanha nacional de vacinação contra a rubéola. Mais de 200 valas comuns com milhares de corpos descobertas no Iraque. Autoridades espanholas retiraram 17 corpos de imigrantes que deram à costa. Portugal e China criam um laboratório para o espaço e os oceanos. Por hoje é tudo. Obrigada pela sua atenção. Boa noite. Até a próxima edição.